escravos unidos. Solo Cristo dá. Faith in the promise of His word. Es que el tiempo viene ya. Yo lo confirmaré. Bem alerta vou cantar. Aleluia. Oh, que esperança! Boa noite. Espero que essa esperança possa vibrar no coração de vocês também. Já vou começar aqui também a compartilhar minha tela. Marcela já foi me apresentando aí. Vocês viram que amigos sendo apresentados às vezes, né? A gente fica até emocionado. Queridos, eu gostaria hoje de falar sobre esse assunto com vocês inteiro, mas primeiro, antes de ser os dois, sermos inteiros. Como é que isso funciona? Quando a gente vai para analisar, nesse sentido de como nós podemos construir essa percepção e essa visão que temos como pessoa, nós precisamos primeiro nos conhecer e saber o que precisa ser melhorado em nós, para que possamos realmente estar pronto para receber outra pessoa em nossa vida. E isso é tão interessante quando a gente para analisar. Alguns relacionamentos acabam não dando certo, não porque as pessoas não eram boas, mas porque não estavam prontas para aquele momento. Quando a gente para analisar sobre isso, alguns pontos são bem interessantes serem citados. Antes de começar, Marcela já apresentou, falando o nome, mas deixa eu apresentar minha família para vocês. Essa é a minha família, meu tesouro aqui na Terra. Nossas filhas, uma já está na faculdade, a outra está já entrando no ensino médio, e somos muito felizes por ter essas duas princesas que Deus nos presenteia. E vocês viram aí que negão lindo este meu esposo. Somos casados há 20 anos, temos 5 anos de namoro, então já são 25 anos aí nos conhecendo a cada dia. E queremos passar a eternidade juntos com o Senhor também. Bom, e agora que vocês já conhecem a minha família, vamos entrar no tema então, né? Deixa eu começar pesando o clima. Eu lido aqui com adolescentes. E como eu lido com adolescentes, alguns deles, quando a gente fala, tem alguma pergunta difícil, alguma coisa nesse sentido, eles já dizem, tia, pesou o clima. Então, deixa eu começar pesando o clima. Deixa eu fazer essa pergunta para você. Se hoje ninguém chegasse para completar a minha história, o que eu faria com a história que eu já tenho? Você já parou para analisar que muitas vezes as pessoas dizem bem assim, ó, eu quero casar para ser feliz. Ai, que dor no coração. A gente não precisa e nem deve casar para ser feliz. A gente já deve ser feliz. E aí a gente encontra uma outra pessoa que também já é feliz e juntos a gente partilha a felicidade que existe entre nós. Quando a gente começa a pensar dessa forma, algumas coisas criam um novo sentido, porque a gente não traz tanta responsabilidade ao outro da minha felicidade, do meu bem-estar, de como eu quero e ver o mundo ou encarar as coisas. Você entende assim também? Outro ponto que eu gostaria de mencionar com vocês é justamente esse. Alguns pontos interessantes como solteiro. Primeira coisa, o relacionamento é parte da vida. Não é a medida do seu valor. Tantas pessoas, quando se fala sobre estar solteiro, parece que meio que está jogado na vida. Parece que ninguém quer, só porque está solteiro.
Tem pessoas que não sabem nem curtir esse espaço solteiro, esse momento solteiro. Fechando para balanço, sabe? E principalmente depois que vem de um outro relacionamento que traz sequelas. É importante a gente fechar para o balanço, fazer essa pausa, renovar, prestar atenção, o que pode ser diferente. E é tão interessante isso, que eu fiz questão de colocar no segundo ponto. Estar solteiro não significa estar parado. Estar solteiro deve estar em transformação, em renovação, em consertos, em ajustes. É tão interessante. A psicologia traz, na minha abordagem TCC, que nós temos alguns padrões de comportamento, padrões de escolha, padrões de atenção. E é tão interessante quando a gente começa a observar sobre isso. Sabe por quê? Porque você precisa entender quais são os seus padrões. E quando você entende quais são os seus padrões, você percebe. Deixa eu dar um exemplo. Você já viu aquela pessoa que entrou num primeiro relacionamento e acreditou que seria o único para a vida inteira, mas percebeu que não foi tudo o que esperava? E às vezes o relacionamento até chegou ao fim. Aí a pessoa conhece uma outra que começa a se interessar e acha que o relacionamento vai dar certo dessa vez, mas percebe que essa pessoa é tão parecida com a primeira e também não dá certo. Aí a pessoa entra num terceiro, num quarto, num quinto, que percebe que as pessoas são muito parecidas. Aí a pessoa, quando não é cristã, tá? Ela ainda diz assim, ó, é porque eu não tenho sorte para o amor. Não tem nada a ver com sorte. Tem a ver com padrão de escolha. Padrão de escolha é quando realmente você está... É como se você tivesse programado. Eu vou usar esse termo para ficar mais fácil, tá? É como se tivesse programado a escolher um tipo de pessoa, um padrão de pessoa. E é justamente isso que você precisa fazer nesse período de solteiro. É reajustar esse padrão de escolha. Verificar o que é que realmente você quer. Faz uma lista. O que é que você espera da pessoa que você quer casar? Quando eu tinha uns 12 anos, eu fui a um encontro de jovens. Não que eu tivesse idade ainda, mas como não tinha com quem ficar, meus pais me levaram. Lá um pastor falou uma coisa que me marcou. Ele disse assim, você precisa orar, meninos, pela sua esposa. Meninas, ore pelo seu marido. Diga a Deus quais são as características que você espera, desde as características físicas, ao padrão de comportamento, ao caráter, à postura. O que é que você espera na pessoa que você gostaria de viver a vida inteira? Uma pessoa que sempre tem aquelas menos tímidas, levantou a mão e disse, como eu posso orar por alguém que eu nem tenho um namorado ainda? E aí o pastor interrompeu e disse, pois agora é a hora que você deve orar pela pessoa que você vai casar, porque você não sabe ainda, mas Deus sabe quem ela é. É interessante que quando a gente traz para a nossa visão e o crescimento espiritual, isso é muito bom, porque a gente começa a fazer uma parceria com Deus, conversando sobre a expectativa, o que a gente espera em alguém, e isso faz com que una um laço com Deus. E psicologicamente te deixa preparado para estar atento, para quando uma pessoa que tiver esse padrão que você escreveu aparecer, você está pronto para conhecer, ou aberto a entender melhor essa pessoa. Não é legal isso? Terceiro ponto. Uma vida significativa não precisa esperar a chegada de alguém. A gente vê muito isso com os adolescentes. Os adolescentes, quando começam a namorar, esquece que tem amigos, esquece que tem parentes, vive apenas para o namoro. E, às vezes, quando o namoro acaba, não tem mais nada, não tem amigo, não tem pessoa para sair, não tem mais nada. É como se depositasse tudo o que tenho, todas as energias em alguém. Você acha que Deus te projetou para isso? O maior desejo de Deus é criar pessoas completas, realizadas e maduras, para encontrar pessoas completas, realizadas e maduras, para que juntos partilhem essa caminhada. Foi esse o propósito de criar Adão e Eva. Eles eram resolvidos, eles eram completos, eles eram maduros em si, e um ao outro fazer companhia nesse processo. Quarto ponto. O objetivo não é ser suficiente para alguém, mas é viver de forma inteira para você.
E isso não é um convite ao egoísmo, tá? Mas é uma visão madura de se encarar e não depositar as suas esperanças e aspirações em alguém, porque o outro também só pode dar aquilo que tem. Nesse sentido, a gente precisa parar um pouquinho e analisar alguns pontos também interessantes. Primeira coisa, o que eu vivi me ensinou o quê? Quando a gente para analisar esse processo agora, como solteiro, tudo que eu vivi, e aí eu não estou convidando você para a gente sentar agora e contar as mágoas e as tristezas, e contar como você sofreu. Não é esse o convite agora, tá? Embora um outro momento isso fosse muito importante. Mas para e analisa. Com tudo que você viveu, o que você aprendeu com isso? Eu gosto sempre de dizer que tudo na vida, ou você aprende com elas, ou você reclama delas. Tudo na vida. Ou aprende com elas, ou reclama delas. Se você aprende com elas, que bom. Você agora aprendeu uma boa lição para continuar. Se você reclama delas, oh, que pena. Tende a probabilidade de se tornar aquela pessoa rixosa lá de Provérbios. Lembra? Que é melhor viver no deserto do que com uma pessoa que reclama demais. E eu não sei se você já teve o desprazer de conviver com uma pessoa que reclama, 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 reclama. Como é cansativo. E aí, quando a gente para analisar desse recomeço, dessa reconstrução que o solteiro está no momento, precisa sim olhar para trás, ver o que aprendeu, quais os padrões que foram alcançados no padrão de escolha, para que não se repita, que feridas influenciam nesse processo agora, para que você possa tratar essas feridas. As feridas emocionais, elas se parecem muito com as feridas físicas. Eu não sei se você era quietinho quando criança, mas eu não era muito quietinha. E eu tenho algumas cicatrizes. É interessante. Hoje eu já não dói mais as cicatrizes, mas eu lembro como eu caí. Eu lembro a maioria delas, como foi e como doeu. Mas a diferença é que hoje essas cicatrizes não doem mais. Você entende o exemplo que eu fiz agora? Assim são as feridas emocionais. Se você vem de um relacionamento onde te trouxe feridas emocionais, trate-as. Não entre em um outro relacionamento achando que um amor cura o outro, porque isso não acontece. Às vezes, essa outra pessoa que você conheceu é fantástica e vocês dariam muito bem, mas porque você não está pronto, pode acabar perdendo uma oportunidade que seria tão legal. Então, trate suas feridas. Outra questão, precisa perdoar alguém? Faça. O perdão é algo que você oferta ao outro, mas o maior beneficiado é você. E deixa eu trazer agora, quebrar uma ideia, um mito, tá? Perdão não é esquecer. Perdão é você decidir que aquilo não vai te doer mais. É você decidir que o que a outra pessoa fez não vai mais interferir na sua vida e não vai mais mudar a tua rotina. Isso é perdão. Quando alguém diz assim, ó, mas quem perdoa esquece. Só tem duas formas de esquecer. Ou morrendo, ou tendo Alzheimer ou amnésia, alguma coisa desse tipo. Se não for assim, não tem essa questão de esquecer. Você pode escolher que aquela dor não vai mais te incomodar. Segundo Chaves, você lembra? Você assistia Chaves? Se você assistia, me conta aí. Você lembra quando ele dizia: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena? Pois é. Você sabia que a falta de perdão produz em você cortisol acelerado? O excesso de cortisol, além de trazer muitas doenças autoimunes, elas também fomentam o aparecimento de cânceres. Então, se você está ainda para perdoar alguém, faça rápido para que você não adoeça, tá bom? Outro detalhe, nem toda cautela é maturidade. Às vezes, ela é medo vestido de proteção. Tenha cuidado. Às vezes a gente pode até utilizar esse jargão assim, ó, mas é porque eu já sofri muito e por isso eu sou muito cauteloso. Às vezes pode ser medo também. E não tem problema dizer que é medo. Pode tratar isso.
E precisamos muito nos cuidar emocionalmente, até porque, além de estarmos bem para a gente, a adoração ao Senhor, ela inicia em nossa mente. Você lembra da lição da escola sabatina falando sobre as 3 mensagens angélicas? Amei aquela lição, porque justamente traz a importância do cuidado com a nossa saúde mental. Isso é lindo demais. O livro de Filipenses é inteiro falando sobre saúde mental. O capítulo 4, em específico, ele traz tópico a tópico pontos específicos sobre a saúde mental. Lê depois, tá bom? Outro ponto. Não se abandone por amor. Algumas pessoas têm tanto medo de perder alguém que acaba perdendo a si mesmas. Você consegue fazer uma lista do que é que você gosta? O que é que você gosta de comer? O que é que você gosta de vestir? O que é que você gosta de fazer? Quais são seus hobbies preferidos? Você consegue fazer essa lista? Tem tantas pessoas que têm tanto medo de ficar sozinha, que faz qualquer coisa que a outra pessoa quer. E acaba até se perdendo nesse contexto. Esse não é o desejo de Deus para a sua vida. O desejo de Deus para a sua vida é que você vá bem, com saúde e seja muito feliz. Só que para isso você precisa saber o que é que você quer. Nesse processo de autocuidado, que a gente já entendeu que não é egoísmo, mas é uma proteção e uma forma como Deus te criou para ser, eu gostaria de trazer alguns pontos nesse detalhe. Primeira coisa, cuide do seu corpo, da sua mente, da sua espiritualidade e das suas relações sociais. Quando nós cuidamos do nosso corpo, a gente fica mais saudável para que a gente possa funcionar melhor, tanto no trabalho, quanto para as coisas de Deus, quanto para as amizades, quanto para as pessoas, quanto para você. Segunda coisa, cuide da sua cabecinha. As suas emoções, elas não devem, em modo algum, ser negligenciadas. O Senhor te deu de presente um encéfalo lindo, poderoso. Ellen White até diz assim, no livro Mente, Caráter e Personalidade. Ela diz, a nossa mente, ela foi feita por Deus para ser a capital do corpo. Ela controla todo o corpo. E aí, deixa eu te trazer um dado estatístico para você. 90% das doenças que temos começa aqui. Precisamos cuidar da nossa mente. A espiritualidade, ela precisa sempre ser prioridade em nossa vida. O Senhor precisa ser a sua prioridade. Se você almeja ter um lar em breve, um lar feliz, onde Cristo seja o centro, você precisa que Ele seja o centro hoje. Precisa que Ele possa governar a sua vida, suas escolhas, hoje. E com respeito a esse ponto, que desse primeiro tópico, eu gostaria de frisar bem. Cuide das suas relações sociais. Vigie quem são seus amigos. A Bíblia nos orienta que a gente fale com todo mundo, se dê bem com todos. E a Bíblia ainda diz, o quanto possível, fique bem com todos. Mas no Salmo 1:1 diz, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Queridos, vigie com quem você anda. Preste atenção quem são suas amizades. São pessoas que te aproximam de Deus. Continue. Não está te aproximando de Deus? Se afaste. Você tem esse poder. E não precisa ser grosso com as pessoas, mas limite com quem você anda. Porque isso interfere no seu caráter também e no seu padrão de escolha também. Outro tópico. Construa uma rotina que faça sentido para você e para a pessoa que estiver do seu lado. Faça uma rotina, saiba o que você quer fazer a cada dia, planeje o seu dia, tenha isso organizado. Outro ponto, tenha prazer nas coisas simples e nos projetos próprios, valorize o que você faz. Tem pessoas que não gostam de valorizar ou de reconhecer o que faz, porque acham que isso seria orgulho. Mas isso não é orgulho não, isso é amor próprio mesmo. Valorize o que você faz, elogie. Sabe, queridos, na vida adulta, às vezes, nós seremos as únicas pessoas que teremos aquele batidinho no ombro. Muito bem, parabéns. Faça, conquiste e celebre as suas conquistas. Celebre suas pequenas conquistas. Busque ajudar quando necessário outras pessoas. A gente fala tanto disso na igreja, né?
Outro detalhe, aprenda a estar consigo mesmo sem transformar solitude em abandono. Curta a sua companhia. Tem pessoas que não gostam de estar sozinhas, consigo, em momento nenhum. Até quando estão sozinhas, botam uma música para ouvir. Não tem problema você pôr música. Mas dedique um tempo para você ouvir-se, pensar, refletir, traçar planos, metas. Tem um filme que eu gosto, que é Alice no País das Maravilhas. Embora tenha muitas coisas que nós sabemos que não são reais, mas existe uma parte do filme que ela encontra com um gato e tem vários caminhos. E começa um diálogo entre os dois, e a gente sabe que gato não fala, mas ela pergunta para ele, para onde eu vou? Ele devolve com a pergunta, aonde você quer chegar? E aí ela diz, não sei. Ele responde uma frase que deveria ser colocada no outdoor. Ele diz assim, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Veja só, esse se encaixa você nesse ponto? Precisamos saber onde queremos chegar. Tenha planos de curto, médio e longo prazo. Estabeleça onde você quer chegar, o que você quer fazer da sua vida, em que ponto você parou e como você gostaria de avançar. Onde que você quer chegar? Onde você estará ano que vem? Coloque metas, alvos. O Senhor nos preparou e nos designou para projetos altos, elevados. Mas nós precisamos fazer a nossa parte nesse processo. Outro ponto que eu gostaria de trazer para você é: construa uma vida em que você não queira abandonar. Goste do momento em que você está. E eu não estou dizendo isso para agora defendermos a bandeira que não é agora para você casar. Não, você pode casar, mas também goste do que você está construindo agora. Tenha propósito, porque é isso que te dá sentido todos os dias. Estabeleça uma rede de apoio, pessoas que você gosta de estar perto, boas amizades, que você se sinta à vontade para conversar, para sorrir. Estabeleça projetos, como eu acabei de falar, e tenha presença. Viva o momento em que você está. Nós vivemos em um mundo tão frenético, tão rápido, com tantas coisas, com tantos afazeres, que às vezes a gente para, como agora, a entrada de sábado, e para e analisa como foi minha semana, o que foi que eu fiz nessa semana. E é possível que algumas pessoas não consigam lembrar do que fez na semana, porque passou tão rápido, foi tão corrido, fez tanta coisa, que não viveu alguns momentos importantes. Às vezes a gente precisa desacelerar um pouquinho no que puder, para que a gente consiga apreciar a vida. Nesse sentido, eu fiz questão de colocar isso aqui. Inteireza também é maturidade emocional. Reconhecer as necessidades sem transformar o outro num salvador, sabe? Você perceber que você precisa de alguém e pedir ajuda quando necessário, mas não tornar o outro como a razão do seu viver, porque a razão do seu viver precisa ser Cristo. Ele precisa ser o motivo do seu respirar, do seu existir. Outro ponto interessante, comunique os seus sentimentos e limites com clareza. Estabeleça quais são os seus limites. Mas para que isso aconteça, você precisa definir quais são eles. O que pode ou não fazer com você? O que é que a pessoa pode entrar na sua vida e até que ponto não pode entrar na sua vida? Isso precisa ser estabelecido por você. É você que diz até que ponto pode ir. Mas precisa ser dito com gentileza, com educação, mas com clareza, para que a outra pessoa saiba quais são os seus limites. E isso é muito interessante. Outro ponto, escolha pessoas por valores, não apenas por carência, nem aparência, porque todo mundo envelhece. E às vezes não envelhece tão bem. Tem velhinhos que não ficam tão bonitinhos como era quando jovem. Então não escolha pela carência, ou por necessidade, ou por aparência, mas por caráter. Caráter, esses não se acabam com o tempo.
e saiba diferenciar o que é química, com compatibilidade e compromisso. A química, o desejo, esse é tão fácil, não é? A gente só consegue, só olhar já dá química. E principalmente no mundo com tantas influências e às vezes até atrativos visuais. A química é muito fácil. Compatibilidade, diz a verdade. Só em ser homem e ser mulher já são bem diferentes. Então, essa ideia de compatibilidade não vai nisso, não. Escolhe por princípios, por valores. Outro detalhe, não confunda intensidade com intimidade. Estabeleça quais são os seus limites. O sexo é uma bênção dentro do casamento. O Senhor nos orienta dessa forma. Porque existem hormônios que causam dependência um no outro. Por isso o Senhor estabeleceu para que este possa acontecer dentro de um relacionamento sólido e comprometido, e não de qualquer jeito. E quando a gente faz as coisas do jeito que o Senhor espera que a gente faça, a gente consegue ficar mais feliz, porque de fato esse é o objetivo do Senhor. E aí eu gostaria de trazer esse ponto para que a gente pensasse. Quando alguém chegar, ele vai encontrar uma pessoa como? Como é que você vai estar quando alguém chegar na sua vida? Vai encontrar alguém que está vivendo? Ou vai encontrar alguém que está esperando para ser resgatado? Alguém que está ali sofrendo e a pessoa chegou para tirar dos cacos? Como você gostaria de estar? Nesse sentido, eu gostaria de convidar você para a gente fazer uma dinâmica agora. Se você puder, pegue um papel e uma caneta. Dobre esse papel em 4 partes. Na primeira parte, eu queria que você botasse assim, ó, quero cuidar. O que é que você quer cuidar na sua vida? E aí você não precisa necessariamente fazer agora, tá bom? Você pode só colocar o título e aí depois você fazer. Na segunda dobra, eu queria que você botasse assim, ó, quero encerrar. Lembra que a gente falou sobre o perdão? Sobre apagar essa questão e deixar com que não doa mais para você? Pois é. Essa estará nesse ponto. Quero encerrar. Na terceira dobra, eu queria que você botasse assim, ó, quero viver. O que é que você quer viver? É fazer uma viagem? É viver uma experiência diferente? É entrar numa faculdade? É o que você quer viver? Coloque aí. E na quarta dobrinha, eu queria que você botasse assim, ó, quero construir. O que você quer construir? Quais são os seus planos, os seus projetos? Aí pode entrar os seus planos de curto, médio e longo prazo. E você pode estabelecer esse período de curto prazo, por exemplo, 6 meses, de médio prazo, 1 ano, e de longo prazo até 5 anos. Fica ao seu critério. Mas estabeleça, tenha um alvo, um propósito, algo para que você possa colocar como objetivo de vida. Eu fiz questão de botar até uma casinha saindo coraçõezinhos aí, tá vendo? Quando a gente tem propósito e objetivo, a nossa vida emana uma vibração diferente, uma alegria. As pessoas conseguem nos ver de forma diferente. Eu gostaria de concluir com esta pergunta. Quem estou me tornando enquanto a vida está acontecendo? Nesse momento agora que você está se preparando para encontrar alguém muito especial, o que está acontecendo na sua vida? Como é que você tem estado nesse percurso para que você chegue de fato a encontrar a pessoa que você gostaria, para que a sua vida pudesse continuar emanando alegria, vibração, a paz e a harmonia do Senhor Jesus? Como é que você tem se tornado nesse percurso? O que precisa, nesses pontos que nós comentamos hoje, o que na sua vida precisa ser melhorado e ajustado para que você consiga ser uma pessoa como o Senhor espera que você seja? Eu espero que esse encontro possa ter ajudado você a parar, analisar e refletir sobre, de fato, o que o Senhor espera de você. E que você viva para a glória de Deus, que a sua vida possa refletir o caráter de Jesus, que você consiga olhar para si como uma pessoa que foi criada e projetada pelo Senhor Jesus para ser feliz
e que o Senhor também te ajude a encontrar uma pessoa que seja como você, que seja também o espelho de Jesus e que também seja feliz, para que juntos partilhem essa alegria e essa felicidade. Que Deus abençoe você grandemente. A gente abre para perguntas. Temos perguntas?